Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos aqui começando o nosso podcast, o nosso segundo podcast. Como vocês viram, o primeiro foi só comigo. Tava até comentando com os meninos aqui que eu sou o primeiro youtuber a fazer um podcast sozinho. A fazer um podcast sozinho. Então hoje eu tô aqui com o Vitor Veras. E aí, rapaziada? E o Patrick. Beleza? Também? E a gente vai tirar um momento aqui pra gente conversar, pra gente bater um papo, pra gente falar um pouco sobre a palavra, sobre os nossos testemunhos, experiências que nós tivemos com Deus, porque aqui é um momento pra gente compartilhar um pouco da nossa vida espiritual e do dia a dia, porque todos os dias a gente tem uma experiência diferente com Deus. Porque todos os dias nós buscamos cada dia mais a estar mais perto de Deus, a adorar o Senhor, a viver cada dia mais para Ele. Amém? Amém? E aí, Patrick? Tranquilo? Tranquilo, mano. Na verdade, a gente ia fazer eu e o Vitão aqui, aí a gente juntou com o Patrick, mas cada um a gente vai conversar, bater um papo aqui, eu não sei quantos minutos vai dar isso. Tava até conversando com eles que a gente ia fazer no mínimo 30 minutos. Mas se passar, não importa. O objetivo aqui é que a gente vai conversar da palavra. Amém. E aí, Vitão, quer falar alguma coisa? E aí, rapaziada, beleza? Caio, obrigadão por você ter me convidado pra estar aqui. Cara, pra mim é gratificante demais poder participar disso. Como um bom cristão, a gente gosta de falar e anunciar o evangelho, né? Mas... como um bom jornalista, eu também gosto de falar pra caramba. Mas... É verdade. Né? Mas é gratificante demais. Eu louvo a Deus pela sua vida, por esse ministério, por esses projetos que Deus tem colocado no teu coração. E estamos aqui pra somar. Amém. Amém. Patrick, fala de você. Estamos juntos aqui, né? Eu caí aqui de paraquedas. Nada, eu passei a fazer nada em casa, embora ele não caiu, bora. Cheguei aqui. Nossa, Bora gravar, bora. Então a gente tá aqui, né? Mas, no mais, eu também acho muito bacana quando um jovem assim pega e tira um pouco do seu tempo pra colocar a sua imagem, pra falar de Jesus na internet. Usa os meios de comunicação que a gente tem pra levar a palavra, o evangelho, a mensagem de Jesus. E isso inspira a gente, né? Ainda mais eu como jovem, às vezes acho que não sei se tu percebe, as pessoas são um pouco tímido, às vezes não gostam muito de me filmar, talvez tenha alguns problemas de autoestima, mas tamo aí. Que seja o primeiro podcast que eu participo, o primeiro que de muitos, que seja o primeiro de muitos, mas tamo aí. Para a honra e glória do Senhor. E aqui a gente vai tirar, como eu falei pra você no início, a gente vai conversar um pouco da palavra, a gente tem algumas perguntas que a gente vai responder aqui com vocês, a gente vai falar um pouco do nosso testemunho, das experiências que a gente teve com Deus. Inclusive no primeiro podcast eu já falei um pouco sobre mim, só que é mais agora é vocês, né? Amém. Porque eu já falei um pouco, eu resumi um pouco a minha vida através do primeiro podcast. E o podcast, vou compartilhar até com os meninos aqui, eu comentei com vocês no primeiro, que foi algo que Deus incomodou muito meu coração para me fazer. Porque eu pensei assim, poxa, um podcast precisa de uns microfones top, porque Sim. A gente só vê os podcasts com microfone da Shure, aqueles microfones caríssimos, aquelas mesas top, aquele cenário todo, aqueles várias câmeras, mas não. E quando eu tive uma experiência com Deus, há 2 semanas atrás, quando eu estava bastante desanimado, Deus ele falou bem assim, faça esse momento para você trazer pessoas, porque no início você disse que ia trazer, o objetivo do canal não era só você, e sim Amém. As pessoas, para você dar oportunidade para as outras pessoas falar. Assim como o Patrick tá aqui com a gente, ele nem imaginava que ele ia estar aqui no podcast com a gente, porque só ia ser só eu e o Vitor, mas ele tá aqui porque existe algo dentro de nós que precisa ser compartilhado para que abençoe a vida das pessoas. Então, a gente vai fazer isso aqui muitas vezes. Isso aqui não é só esses 2 podcasts, mas sim de muitos que virão. Aos poucos a gente vai crescendo. Amém? E Vitão, quer compartilhar como foi tua alguma experiência com Deus? Como tu se tornou um cristão? Cara, eu acho que a minha história ela pode começar em 2019, a partir de Cristo, né? Então, em 2019, precisamente dia 26 de fevereiro,
eu me reconciliei com Jesus. Eu vim de uma depressão muito profunda. Eu estava vivendo uma vida, assim, levando na esportiva, vamos dizer. Eu tocava na noite, algumas pessoas me conhecem, eu também sou músico, como o Caio. Então eu estava tocando na noite, estava tocando em várias casas de show, Porão do Alemão, enfim. E aí, cara, eu entrei numa depressão muito forte, comecei a ter síndrome de pânico por dezenas de coisas. E talvez assim você pense, mas cara, você deve ter enfrentado isso com muita, assim, com muita destreza, levou isso na boa. Não, cara. Eu ouvia coisas terríveis e coisas assim que eram feridas que tinham em mim há muitos anos atrás. Ou seja, o diabo, ele sempre vai tentar te acusar em cima daquilo que você teve no passado. Ou uma frustração, ou uma ferida, ou uma dor que causaram em você. E cara, acho que, sei lá, eu devia ter uns 6 anos, 5 anos. Eu fui aliciado por um vizinho, sexualmente mesmo. O cara me aliciou, foi uma parada muito bizarra. Ele era um cara mais velho, já era tipo meio que quase um pré-adolescente. E aí ele me abusou nessa época. Então assim, eu nunca tive relações homoafetivas, nunca me relacionei homossexualmente falando, mas aquela ferida daquele abuso ficou. Então, anos depois, quando eu estava vivendo uma vida realmente muito mundana, aquela ferida ficou exposta dentro de mim. Então, uma das coisas que o diabo mais tentou me acusar foi: você é homossexual. E cara, eu quero compartilhar isso pra você, porque quem sabe o diabo acusou você de alguma coisa, ou você sentiu alguma coisa assim, e às vezes acontece muito com a gente, cara. E a gente às vezes fica se perguntando, cara, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Então, são feridas, mas eu não sou isso. Uma coisa que eu falava, cara, mas eu não sou. Uma das coisas que o mal falava pra mim era pra eu tirar a minha própria vida, porque não fazia sentido eu estar ali, que eu era uma pessoa desgraçada, que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha futuro. Então, ele sempre trazia isso, que eu era uma pessoa prostituta, eu vivia em prostituição, enfim, assim, acusações terríveis. Então, dentro desse período, eu corri pra psicologia, corri pra psiquiatria, e de maneira nenhuma, aqui, todas as pessoas que são psicólogos que estão vendo isso, eu não estou desmerecendo a profissão, eu admiro demais a psicologia, essa ciência maravilhosa, mas eu não precisava daquilo que a ciência podia me dar, eu precisava daquilo que o rei podia me dar. Só Jesus naquele momento podia me tirar do fundo do poço, podia me tirar e mostrar que, cara, você não é isso que o diabo te acusa, você não tem isso que o diabo te acusa, e isso é uma das coisas que a gente precisa entender. E aí, Caio, dia 26 de fevereiro de 2019, foi quando eu fui parar numa clínica psicológica. E assim, bicho, o mais engraçado de tudo é que uma noite anterior eu fui pra restauração. E tipo assim, há um tempão que eu já não orava mais, então quando o pessoal tava lá cantando, eu estendia minha mão e cantava devagarzinho. Tipo, muito tímido. E aí a minha ex tava sentada do meu lado, assim, eu falava, você não vai orar lá? Eu não, sei lá, faz o que tu veio fazer aí e tal. E aí eu orava e cantava um pouquinho, mas depois eu falei, Jesus, não aconteceu nada, e agora? O que vai acontecer? No dia seguinte eu fui parar numa clínica, e assim, pra resumir bem, lá na clínica o Senhor Jesus falou comigo através da psicóloga. Então a psicóloga falou, cara, você precisa de Jesus, você precisa voltar pra Jesus, porque é isso que você precisa fazer. E aqui estou eu, cara. Tive alguns momentos de falha, eu precisei me ausentar, eu precisei de disciplina por um tempo, mas existem coisas que você percebe que é a última vez que Deus te dá a oportunidade, cara. E eu não sou a mesma pessoa. Claro, todo dia você aprende, todo dia você está numa escola. Aqui na Terra é uma escola para você poder chegar no céu, e você praticar a santidade constantemente aqui. Mas tem um dia que você decide, cara, a partir de hoje mudou. Toda a minha vida mudou. E você vive esse eterno aprendizado. E eu precisei me ausentar, precisei sentar. Esqueci que eu era um líder de célula, esqueci que eu era tudo, não queria saber, eu queria só tratar da minha vida. Mas desde 2019 até aqui foi quando eu decidi seguir a Jesus definitivamente. Eu era como o filho pródigo, eu estava perdido dentro de casa, que depois foi para fora da casa
decidiu se perder mais ainda. Alimentar de porcos. Exatamente. E aí decidi voltar. Mas, cara, a minha vida cristã é isso. Hoje eu faço parte da liderança dos jovens da igreja. Sou líder de célula também. Faço parte do Ministério de Louvor. Tenho uma banda de rock cristão. A gente tem um tempinho aí, mas depois a gente volta. E eu tenho seguido assim, firme e forte, cara. É uma batalha constante a gente seguir. Não é fácil a caminhada cristã. Mas eu tô aqui, tenho 23 anos de idade. Sou jornalista formado. Mas eu tenho certeza que o Senhor me chamou para algo muito maior e além do que só uma profissão, sabe? Ele me chamou para um chamado muito, muito forte, muito poderoso. Amém. E vivenciar isso é uma das coisas mais incríveis. E tem sido louco, todo dia. Tem uma coisa que eu parava muito para analisar a minha vida, que hoje eu comentei até num vídeo passado, que eu faço biomedicina. Aí até a galera fala assim, pô, tem nada a ver com o que tu faz, porque Sim. tu é levita, tu grava vídeo, grava vídeos, tu fala do amor de Deus através das redes sociais e tu faz biomedicina, que não tem nada a ver, porque além de biomedicina eu sou formado em design gráfico. Aí o pessoal pergunta muito assim, pô, não tem nada a ver e tal, tem certeza que é isso que tu quer fazer? Sim, porque desde criança eu sonhava em cuidar de almas através da medicina, através da biomedicina. Sim. Porque tudo isso que eu tô fazendo, seja gravando vídeo para vocês aqui, espalhando o amor de Deus através disso, isso é pro meu reino espiritual com Deus. Uhum. Porque eu sempre digo que isso que eu faço é uma das maneiras de eu me aproximar mais de Deus. E uma das coisas que eu falo para as pessoas é que tudo isso que eu tô gravando e que eu falo para vocês através de cada vídeo não é algo que eu pego na Bíblia, eu leio e já vou gravar o vídeo, não. Tudo aquilo que eu falo são experiências que eu tenho com Deus. Que eu sempre falo no final dos vídeos. É que eu não venha só ter tido uma experiência com Deus através dessa mensagem, mas sim que eu venha compartilhar essa mensagem para que Sim. vocês também venham ser edificados por Deus. Isso é até interessante porque, assim, algumas pessoas elas têm medo de pensar que, cara, essa profissão que eu quero seguir, será que ela vai louvar a Deus? E de uns tempos pra cá eu fui amadurecendo muito a minha mente. E as pessoas elas têm uma ideia muito errada do que qual é a vontade de Deus pra minha vida. Qual é a vontade de Deus? E às vezes, cara, a gente espiritualiza muito as coisas. E aí o que a gente pensa? Eu pensava exatamente assim, poxa, Deus me deu isso aqui, eu me formei nisso, sabe? A gente tenta a gente tenta fantasiar muita coisa, só que eu quero trazer uma luz aqui de uma coisa muito interessante. Claro que você precisa pedir direção de Deus em tudo que você vai fazer. Eu não tô aqui dizendo que você não tem que pedir direção de Deus ou que você não pode orar pedindo uma direção de Deus. O que eu estou dizendo é que você não pode espiritualizar tudo e que você precisa agir. O apóstolo Paulo, ele era apóstolo, ele era pregador, mas o cara não deixou de trabalhar. Com certeza. O cara fazia tenda. Ele precisava se alimentar. O cara fazia tenda. Então, sabe o que é doido, cara? Tipo, exatamente, você não pode. Tipo assim, é claro, eu sei que as bênçãos vêm. As bênçãos correm atrás dos fiéis a Cristo, sabe? Então, mas uma das coisas que a gente precisa entender é que, cara, se a gente não levantar o nosso bumbum da cadeira, as coisas nunca vão progredir na nossa vida. Com certeza. Nunca progredir. Tanto é que, olha, eu quero compartilhar uma parada com vocês até expor aqui também. Daqui a alguns meses eu vou estar cortando o cabelo. Então, assim, eu tô cortando já de alguns brother agora, né? Só me aventurando. Mas daqui a algum tempo eu já vou abrir uma barbearia em casa. Aí você pergunta, pô, Vitão, mas tu é jornalista. O que você vai fazer cortando o cabelo? Cara, não sei, velho. Enquanto não tiver abrindo uma porta de emprego... Então, assim, corta cabelo. Você não pode... Principalmente nós que temos uma meta na nossa vida. A gente estava conversando agora há pouco sobre morar, comprar carro e casa e tudo mais. E você tem que estabelecer uma meta e aquilo ali você corre atrás, cara. Porque uma das ideias muito erradas, eu acho que a gente já vai entrar em outro parâmetro aqui, que é a ideia de prosperidade, velho. Né? Então, tipo assim, prosperidade bíblica é errado? Não é. Porque tá na Bíblia. Porque é bíblico. A questão é que as pessoas hoje, elas pegam uma vertente disso e dizem que, cara,
o dinheiro é a base da prosperidade. E não. O dinheiro é uma consequência de uma vida em prosperidade. E essa é uma das coisas que as pessoas erram, né? Enquanto eu falo assim também sobre não espiritualizar tudo, né? Às vezes as pessoas pegam uma coisa que tem, aí dão pra igreja ou dão como um sacrifício pra elas, esperando um retorno, tipo, talvez até imediato. Sim. Mas aí essa pessoa não trabalha naquilo, ela não investe, não faz outras coisas, só faz esperando de Deus. Às vezes a nossa vida não é só assim, né? A prosperidade não é só isso. Também existe o agir da pessoa. Com certeza. Teve uma experiência que eu tive, que foi na igreja, que eu tava atrás de um emprego. Eu tava com muita vontade de ter um emprego, mas como jovem aprendiz, eu até especifiquei pra Deus. Só que assim, ó, pra mim conseguir um emprego, eu não tenho só que orar. Eu tenho que correr atrás do emprego. Tem que deixar o currículo, né? Deixar o currículo. Porque tem gente que acha que eu só tenho que sentar, orar e esperar que venha ungir o currículo lá e não, Deus, agora você sabe fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Isso. E eu fiz um propósito com Deus. Foi até falando sobre prosperidade, que nesse dia na igreja, isso foi nos 40 dias, eu acho que eu nem me lembro que pastor foi, ele falou bem assim, na hora da oferta mesmo, assim, simples, ele falou bem assim, vamos fazer algo diferente, você vai trazer sua oferta, mas com um propósito, você vai usar sua fé. Aí eu tinha um dinheiro no bolso, assim, tal. Valdir, eu acho. Hã? Eu acho que era o apóstolo Valdir. Eu lembro disso. Aí eu fiquei assim, pô, esse dinheiro é pra comprar o pão, né? Depois do culto eu vou comprar o pão pra me comer alguma coisa quando eu chegar em casa. Aí, aí Deus começou a incomodar meu coração, então eu falei, não, vou dar esse dinheiro. Eu ofertei. Senhor, eu tô usando a minha fé e eu quero que o Senhor venha agir em nome de Jesus. Eu botei aquela oferta lá com um propósito. Sim. Só que aí, por trás disso, eu tava entregando o currículo, tava fazendo a minha parte, porque eu não posso só esperar, pedir, não fazer nada. E quando Deus viu o tamanho da minha fé, o tamanho do meu amor, através daquilo, no dia seguinte eu recebi uma ligação e consegui meu emprego no mesmo dia. Eu acredito muito nisso, cara, porque assim, uma das coisas que as pessoas até lá de fora, elas criticam de uma maneira muito forte a igreja evangélica, a igreja protestante só tem pessoas que pedem dinheiro, só tem pessoas que fazem oferta em prol de alguma coisa, mas cara, Deus não precisa dessa grana, entende? Assim, a questão é que essa grana ela vai ser investida em algo, esse dinheiro vai ser investido em alguma coisa no reino. E o mas por que Deus quer ter, por que as pessoas fazem esses testes de dinheiro? Bicho, porque simplesmente para ver onde o teu coração tá. A Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, tipo assim, todo o dinheiro que eu pego agora, antes eu relutava demais. Pô, bicho, tá precisando pagar isso, tá precisando pagar aquilo, só que eu tiro o dízimo pro sustento do reino e eu sei que aquele dízimo ele não pertence a mim. Então, eu simplesmente devolvo aquilo. E esses tempos eu estava com uma experiência muito louca, assim, eu tava precisando de um dinheiro para resolver algumas coisas. E aí eu ofertei, cara. Eu clamei a Deus. Eu falei, Deus, esse dinheiro eu tô precisando. E a pessoa que ela ia me fazer um pagamento, ela não conseguiu fazer o depósito. E aí, na mesma noite, quando a rede de jovens acabou, uma pessoa chegou comigo e falou bem assim, cara, eu tenho que te entregar isso aqui. Quando a pessoa me entregou, eu vi R$150 na minha mão. Eu falei, caraca, era o que eu tava precisando. Então assim, cara, eu acredito muito porque o Espírito testifica aquilo que acontece. O Espírito testifica aquilo que tá rolando ali. Como aconteceu contigo. O apóstolo Valdir daquela oferta. Só que a gente precisa entender, e até no livro de Provérbios fala que, cara, quem não trabalha não come. Né? Então a gente precisa se virar. Por exemplo, eu olho o Patrick viradão, cara. O menino trabalha longe da casa dele. E ele tá trabalhando num frios, né? Eu acho isso magnífico, tipo assim, porque eu luto todo dia contra mim. Eu tava, um tempo desse trabalhando no distrito, eu tava reclamando. E ele falou, mano, e tipo assim, eu só queria mudar da empresa onde eu tava, mas agora tô de boa. Eu falei, caraca, mano. Só detalhe, tipo assim, eu trabalhava nessa empresa onde eu trabalho. Tem várias lojas, né? Eu tava trabalhando numa loja onde eu não tava feliz naquela loja. Trabalhando com pessoas que estavam me incomodando, o gerente era perto do meu pé. Tipo, minha saúde mental tava adoecendo, de verdade. Aí teve um dia que
Eu fui trabalhar, e nesse dia, eu lembro que eu acordei, eu falei assim, sabe quando tu acorda, aí tua carne tá tentando ao máximo, tu fica, já acorda, meu Deus. Sim. Aí eu sei que nesse dia foi um dia de muita luta comigo, assim, né, pra me vencer minha carne, e eu fiquei até o dia, não, mano, se eu fizer isso, eu vou estar entristecendo Deus, a pessoa que ele tá aqui comigo, eu fiquei com esse pensamento o dia todo. Eu trabalho nessa loja. Aí eu até falava pro Vitão, né? Vitão, vê se tu consegue lá na igreja, algum empresário lá consegue o trabalho pra mim que eu vou pedir minha conta, mano. Aí Vitão falava, mano, não tá aguentando não, mano. Aí tá, e nesse dia, já no sábado, eu fiz meu trabalho certinho, aí no final do dia o gerente falou assim, chama o Patrick pra vir aqui comigo rapidinho. Aí tá, cheguei lá com ele, eu falei, oi, seu Rosalê, tudo bem? Aí ele, tá, segunda-feira tu começa lá na outra loja, tá? Oh. Aí eu peguei e falei assim, não, pô, ele falou, tudo bem, foi bom trabalhar aqui com o senhor e tal. Fazendo o Miguel, né? Agregar aqui na loja, ser um bom colaborador, aí, tudo bem. Aí na hora que eu saí, eu falei, caraca, eu vibrei assim, porque tipo, eu rodava com esse pensamento e tal, de querer sair dali e tal, e eu ia sair da empresa. Então Deus me tirou eu vi que foi Deus que me tirou daquele local e me colocou num local muito melhor. Então eu enxergo Deus muitas vezes agindo na minha forma. E olha só, assim, eu acho muito a forma que Deus fala comigo, eu não sei se eu acho muito louco, assim, porque ele não me deixa em situação assim, tipo, que eu esteja uma situação ruim pra mim até ele só me dá bênção. Esse eu acho como se fosse uma bênção, assim, caraca, mano, não achei que eu ia sair daquela loja. E ele pega do nada, assim, e eu tava pedindo, orando. São Raimundo ou Doutor Manaus. Esse é os motoqueiros do meu bairro. Então Deus pega, ele começa a me dar bênção. Eu fico tipo assim, como se fosse uma criança cheia de presente. E fala assim, eu olho pro pai assim e falo, caraca, mano, não mereço não. Aí eu fico pequeno, isso. Eu acho muito, eu me sinto muito amado por causa disso, ó. E quando a gente é abençoado assim, aí quando a gente ainda é grato, Deus aqui abençoa mesmo. É mesmo. A forma da gratidão. Porque... Gratidão abre porta, bicho. Com certeza, gratidão é algo muito assim, poderoso e algo muito grande. Aí pegando nisso aí, que a gente tá conversando, é uma coisa que eu levo muito, que para que a gente consiga algo, tem um processo para isso, né? Porque não é tudo que a gente vai receber assim. Vamos dizer aquela velha ditada de mão beijada, né? Porque tem um propósito nisso, para que eu venha conseguir aquilo. É o que eu tava falando com vocês. Eu sempre falo nos vídeos de Salmo capítulo 37, versículo 5, que é um versículo que Deus me falou há um mês atrás. Que é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Isso envolve tudo na nossa vida, as nossas decisões que a gente pretende tomar, os nossos desejos, os nossos sentimentos, até mesmo no trabalho, algo que a gente deseja. Como o Patrick falou, ele não queria estar mais lá e Deus abençoou e colocou ele em um lugar muito melhor. Então, o que a gente precisa fazer é entregar tudo nas mãos de Deus. Confiar nele, principalmente confiar nele, que ele vai nos ajudar, porque ele vai. E ele vai nos ajudar no tempo dele. Porque o tempo de Deus é melhor do que o meu, do que o do Patrick, do que o do John, do que de qualquer um de nós. O tempo de Deus é melhor. Eu acho isso muito, muito louco, porque assim, às vezes a gente gosta de se apressar em muita coisa, né? Mas a gente precisa ter uma ideia muito simples das coisas, cara. Deus, ele governa todo o universo na palma da sua mão. Então ele sabe como direcionar a vida do ser humano para um certo lugar. Só que a gente anseia tanto pelas coisas, e eu digo nós seres humanos, assim, principalmente nós brasileiros, anseiamos tanto, principalmente nós amazonenses, nós ansiamos tanto, ansiamos tanto pelas afobado, a gente é afobado, exatamente, essa é a palavra. A gente é tão afobado para as coisas que a gente não consegue esperar o tempo certo. Por exemplo, eu tava muito, muito pilhadaço assim com as coisas, e eu pedi essa ideia para Deus. Falei: Deus, assim, a gente tá falando de finanças aqui, então Deus, eu preciso de uma ideia. Eu tava desesperado em casa, eu não tinha dinheiro para comprar um bombom de carinha. Sabe aquele chiclete de carinha? Eu não tinha dinheiro para comprar um bombom, Caio. Eu falei: meu Deus, o que eu faço, Senhor? Aí o que a gente espera nesse momento, né? A gente, não, porque os meus celeiros eles vão encher abundantemente e tal, blá, 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 e vai cair do céu assim a grana, ou eu vou ganhar na loto e aí vai ficar massa.
Só que não, aí o que Deus me deu? Deus me deu uma ideia. Falou, cara, o que tu sabe fazer? Eu falei, além de ser jornalista, bom, eu manjo disso, e eu sei cortar cabelo. O que tu tem aí em cima? E, cara, Deus me fez olhar pra cima do armário e eu vi uma máquina, a máquina de cortar cabelo que a minha irmã me deu. E que eu cortava só o cabelo do meu sobrinho, o cabelo do meu pai, eu já cortava um tempinho. Então, Deus deu essa ideia. A questão, como eu tô falando, cara, é que às vezes a gente gosta de espiritualizar o lance da vontade de Deus pra nossa vida. Aquela coisa tá ali, diante da gente, e a gente pode glorificar a Deus através daquilo. Então o tempo de Deus, ele é necessário em tudo pra nossa vida. Eu passei, quase 3 anos desempregado. E aí Deus me dá uma ideia de uma fonte de renda, onde eu vou poder fazer o meu horário de trabalho, onde eu vou poder fazer também. O que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer, e isso não vai atrapalhar em nada as coisas do reino. E foi uma das coisas que eu pedi. Eu falei, Deus, me dá um trabalho onde não atrapalhe a tua obra. E aí, assim, às vezes a gente é tão cabeça dura, a gente é tão afobado, que a gente fica, poxa, mas e aí agora? Tipo assim, agora a responsabilidade é nossa. Porque eu vou ter que aprimorar. Agora eu vou começar a fazer mais cursos. Agora eu vou poder... Processo. É um processo. Investir. Ontem, eu até mostrei pros meninos a máquina que eu já pedi. É uma máquina super massa, assim, de acabamento. Enfim, acho que você precisa ter essa ideia de, cara, eu posso glorificar a Deus onde eu estiver. Porque uma das coisas que até um amigo nosso, o Luquinhas, ele fala que, tipo, não é as pessoas ou não é o lugar que te influencia. Não é só o violão. Nunca é sobre o violão. Nunca é sobre o lugar, nunca é sobre o violão, nunca é. É você, cara. Tem um pastor que eu sigo que ele fala uma coisa interessantíssima. Ele fala, a Bíblia, ela não diz que você é como o sal. Ela não diz que você é como a luz. Ela não compara, ela diz que você é. Então uma das coisas interessantes, Caio, é que as pessoas elas precisam entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E que a pressa, ela é inimiga da perfeição, como diz o ditado. Então uma das coisas que a gente precisa entender é, Deus quer aquilo ali pra você? Quer. Deus permite isso pra você? Permite. Só que a gente precisa aprender a passar pelos processos. E os processos da nossa vida, eles são importantes porque vão nos fazer amadurecer. Olha, ontem, eu vou até compartilhar aqui. Ontem a gente teve uma situação bem desagradável e, cara, eu conversando com o Patrick falou, pô, mano, assim, assado e tal. Eu falei, velho, é verdade, irmão. Então, a melhor coisa que você precisa fazer é admitir e observar as coisas que você precisa mudar para que as coisas ao seu redor possam mudar. Porque as coisas, a gente pede muito mudança, sobre tudo. Só que a gente não busca mudança em nós primeiro. Então, se a mudança não acontecer em você, como é que você quer que a mudança aconteça em todas as circunstâncias da sua vida? Porque você pede um emprego, mas você não se levanta para entregar currículo. Você não se levanta para fazer conexões. Porque você quer um relacionamento, mas você não busca ser... Aí você não... É engraçado que agora eu vou dizer para você que é jovem, adolescente e quer tanto namorar. Cara, você que quer namorar, você pede a pessoa certa, mas você é a pessoa certa? Exato. Se você tá ligado? Já se autoanalisou. Exatamente, porque você fala bem assim, Deus, eu quero a pessoa certa pra minha vida. Só que aí, tipo, tu é a pessoa certa, ou em algum momento de estresse tu vai querer bater na menina, ou em algum momento de estresse tu vai querer vou pra casa da mamãe, ou em algum momento de estresse você vai pegar toda a tua renda e vai pra um prostíbulo, ou vai pra um bar, e aí tu não é... Sabe? Você precisa entender, eu sou a pessoa certa, eu vou ser o companheiro, o amigo, o conselheiro, eu vou aprender a engolir seco as paradas. Eu vou investir. Exatamente. Porque namoro é caro, parceiro. É caro. Deus me livre. É que nem a gente ouve muito nas palavras, assim, se você se apaixonou por algo, conheça ela dentro de casa. Exato. Será se ela ajuda o pai? Será se ela ajuda a mãe? Será se ela obedece? Será se o pai pergunta uma vez, ela vai fazer depois? Porque eu já fui muito assim. E eu sempre me pergunto, será que eu tô preparado pra mim ter um relacionamento? Eu tenho 21 anos. E tem muita gente que pergunta, por que tu já encontrou ninguém? Porque eu não quero. Porque eu sei que eu ainda não tô preparado. Eu sei que eu não tenho dinheiro pra sustentar um relacionamento. Porque... vamos dizer assim, até uma palavra do pastor Cláudio Duarte que eu ri pra caramba nisso. O filho dele chegou com ele assim, pai, me empresta
empresta 50 reais pra eu comprar um presente pra minha namorada. Mas a namorada é tua ou é minha? Né? É isso. Exatamente. Entendeu? A gente, como a gente tá falando, tudo isso aqui que a gente falou agora, é um processo. Se a gente quer algo pra nossa vida, a gente precisa passar por um processo. Mesmo que ele seja doloroso, mesmo que ele seja chato, mesmo que ele seja, vamos dizer assim, até muitas das vezes bom, porque tem processos que são bons na nossa vida. Mas que nesse processo, a gente vai ter experiências que vão nos amadurecer, Sim. que vão edificar muitas das vezes a nossa vida, porque a gente precisa passar por um processo para que algo seja realizado em nossas vidas. Ano passado eu perdi minha mãe, em setembro, se eu não me engano, um mês. E foi um processo muito difícil na minha vida. De um processo que eu questionei muito Deus, porque ele fez isso. Porque todo mundo conhece a minha mãe aqui, o John, o Patrick, todo mundo conhece. E quem conhece ela sabe, e muitas das vezes muita gente se perguntou o porquê Deus levou ela. Aí até que um dia eu tava dentro do meu quarto, desanimado pra caramba. Eu até contei uma experiência, não sei se eu contei em vídeo aqui. Eu tava deitado, a cama tava nessa posição aqui, ó. Eu tava deitado com a cabeça pra lá e essa janela tava com as cortinas abertas. E eu dormindo, eu vi vários demônios tentando entrar nessa janela aqui. Vários demônios. E quando eu olhava para meu lado esquerdo, para esse lado daqui, eu via 3 anjos enormes aqui do meu lado. Aí eu comecei a ver assim, o quanto Deus ele tá cuidando de mim. Nos mínimos detalhes, até nesse processo, Deus está cuidando de mim. Aí quando eu tava muito questionando Deus e perguntando por quê? Porque tem uma coisa que a gente precisa entender, que Deus ele tem uma resposta para tudo em nossas vidas. Mesmo que a resposta demore, mas uma hora ela aparece. E quando eu tava perguntando muito de Deus, ele falou bem assim: entenda uma coisa, quando o teu propósito ele se encerra aqui na terra, quando o teu, como eu posso dizer a palavra certa, quando o teu chamado termina aqui na terra, quando o que eu quero que você faça, você já cumpriu aqui na terra, eu te levo. Assim como aconteceu com muitos que está escrito na Bíblia, muitos terminaram seu propósito, até mesmo cedo ou não, Deus foi lá e levou. Sim. E Deus ele me deu essa resposta: tua mãe terminou o propósito dela aqui na terra. Então eu já quero ela do meu lado. Quero que tu entenda isso. Só que o legado dela é você que vai continuar. Porque até mesmo isso que eu tô fazendo aqui, vídeos, até o podcast que a gente tá começando agora, isso foi algo que Deus colocou no meu coração e algo que eu sempre compartilhei com ela. Falei: mãe, o que a senhora acha disso? Eu falei: não é que eu acho. Se Deus pediu, você não deveria estar me perguntando, você já deveria estar fazendo. Então, quando Deus ele nos dá uma resposta, a gente não pode parar para ficar, será se é isso, será se é aquilo? Não, a gente tem que fazer. Se Deus falou, a gente vai fazer. Se é algo que a gente sabe que é pro bem, que é pra obra, ou até mesmo bem pra nós, a gente precisa fazer, entendeu? Então, isso aqui que eu tô fazendo, esse podcast, já deu até mais de 30 minutos, mas não importa, vai embora aqui, independente do tempo. O que eu tô fazendo aqui, o objetivo não é só o Caio falar, não é só eu fazer vídeos aqui para vocês, mas sim como o Vitor acabou de dar, falou o testemunho dele, suas experiências com Deus, o Patrick também aqui através do trabalho dele e outras coisas, porque o Patrick já teve um encontro com Deus, o Patrick já teve... Como foi o teu encontro com Deus, Patrick? Um encontro? Não encontro sítio, assim, encontro tipo, aceitei Jesus. Tá. Eu cresci numa igreja pentecostal, né? Morar com a minha avó, e morar com vó é tu ir pra igreja todo dia. Dependendo todo dia, tu tá na igreja. Social, gravata, colete, camisa pra dentro, cintinho, era assim. Então eu ia com a minha avó pra igreja, então desde criança eu já fui ensinado sobre o evangelho. Só que quando passou um tempo eu fui morar com a minha mãe de volta, aí eu me distanciei da igreja um pouco. Aí em 2013, 2014, não. Eu comecei para outra igreja pentecostal. Foi onde eu comecei a... Eu passei acho que 2 anos nessa igreja. Aí eu também peguei e me afastei um pouco dessa igreja. Aí eu comecei na Igreja Aliança, acho que 2016, com o convite de um amigo meu que ele ia pro... Ele foi pro encontro, aí eu fui recepcionar ele quando ele chegasse no encontro. Aí ele chegou no encontro e nesse dia que foi isso, eu vi uma menina na igreja. Aí eu falei assim, caralho... Sempre tem que ter uma menina, né? Aí eu falei, cara, essa menina é muito bonita.
Eu falei assim, pô, a menina é muito interessante, mostrando a minha bonita e tal. Eu perguntei dele, mano, quem é aquela garota ali? Aí ele falou assim, mano, eu não sei quem é ela, mas eu sei quem é amiga dela. Então esse é o Instagram dela. Aí eu comecei a... Aí foi o tempo que surgiu as lives no Instagram. O Instagram liberou a opção lá, a ferramenta pra fazer live. E eu via que ela fazia live. E eu ficava na live lá, olhando lá, mandando mensagem, e ela não sabia quem era eu. Aí teve um dia que eu peguei e eu comecei a fazer amizade com a amiga dela. Teve um dia que as duas estavam na live, aí eu falei, já vi vocês na igreja. Já vi, então bora hoje na igreja. Aí elas me convidaram pra ir na aliança. Aí eu falei, bora. Aí eu peguei, à noite eu fui pra igreja com ela, conheci a menina. Aí era uma semana antes de ir pro acampamento, era no sábado, o acampamento sempre sábado. Ela falou, bora pro acampamento? Aí eu peguei e falei, bora. Aí tá, enfim, eu fui pro acampamento, lá conheci um monte de amigos e desde então eu comecei a frequentar a Igreja Aliança. Então a minha vida teve seus altos e baixos, teve uns períodos de inconstância, eu me afastei um tempo, quando a gente entrou em quarentena, foi um tempo que eu fiquei muito afastado de Deus. Mas graças a Deus, Deus sempre me traz de volta pra casa do Senhor. Eu acho que eu não consigo nunca mais viver distante dele. Mesmo que eu possa me estressar um pouco, me dá um incômodo. E eu falei no início do podcast aqui que eu tinha caído aqui de paraquedas, mas eu acho que agora eu entendi um propósito do porquê eu tô aqui. Porque assim, acho que o Caio não sabe, ontem meu tio faleceu. E ontem foi o enterro dele, né? E ele dormia comigo no meu quarto. Então ontem de noite, e tipo assim, no dia que ele faleceu, antes de eu receber a notícia que ele faleceu, eu tinha orado muito. Eu tinha mandado mensagem, já pedido na igreja pros meus amigos orarem por ele, tinha falado, então, tipo... Enfim, né? Quando ele faleceu, eu fiz a mesma pergunta que tu fez, por quê? Eu fiquei perguntando, por quê? Aí ontem de noite no meu quarto, eu olhei pra cama dele e fiquei assim, caraca, ele nunca mais vai estar aqui, mano. Foi um momento muito triste que eu fiquei no quarto, refleti. Eu fiquei com esse questionamento, acho, desde ontem, tô pensando nisso, né? Por quê? Então é muito gratificante a gente ter entendido agora que teve um propósito. Talvez eu não consiga entender o certo o porquê, mas Deus vai me mostrar. Então isso me tranquila mais, em nome de Jesus. Amém. Porque tudo a nossa vida tem um propósito. Sim. Tudo. E Deus, ele nos mostra a resposta no tempo certo. Mas o que eu aprendi com tudo isso é que mesmo que a gente esteja passando por um momento muito difícil na nossa vida, a gente não pode desapegar de Deus. Porque Ele é o único que pode nos dar força, pode nos dar graça, porque o diabo ele vai aproveitar do momento de fraqueza de todos nós para que a gente venha se afastar. Vulnerabilidade, né? Se afastar do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Entendeu? E quando eu perdi a minha mãe, eu me questionei muito, porque eu nunca imaginava que ela partiria assim, entendeu? Ela partiu o quê? 52 anos de idade. Aí foi que Deus ele mostrou, ela cumpriu o seu propósito aqui na Terra, porque eu, Patrick, o Vitor, se Deus ele falar bem assim, ei, teu propósito já cumpriu aqui na Terra, vamos? Eu tenho 21 anos de idade, se Deus falar assim, tu já fez o que eu queria que tu fizesse, ele ia me levar, entendeu? E quem ficasse aqui ia ficar se perguntando, por que tão novo? 21 anos, já foi. Pecou, assim, errou, caiu, se matou, não sei o que, pá. Mas não, a gente precisa entender que Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Esse momento de pandemia, que muitas pessoas se foram, é claro, todos nós ficamos tristes porque nós ficamos distantes da igreja, porque tudo ficou online, muitas pessoas perderam seus entes queridos, mas eu comecei a levar isso de uma forma assim bíblica. Como assim? Deus ele está voltando. Os sinais eles estão aí acontecendo. Sim. Eu sempre digo que mais de 95% dos sinais que está escrito dentro da Bíblia já se cumpriram. E eu acompanho todos os dias. Todos os dias é um sinal que acontece na Terra. Eu levei isso como uma forma de anunciar a vinda de Jesus. Que Deus ele já está levando seus filhos. A gente perdeu Lázaro, cantou Lázaro. Perdemos muitas pessoas que são conhecidas, que são do reino. E outras pessoas de familiares e tal, principalmente a minha mãe. Eu sempre levei isso, que Deus ele já está recolhendo seus filhos. Isso está na Bíblia. Eu não vou me lembrar do versículo, mas isso está na Bíblia. Que, se eu não me engano é Isaías, que ele fala que ele levaria os seus filhos para que não viesse receber os danos da segunda morte. Sim. Então ele está recolhendo os seus filhos para quando chegar o dia, ele venha levar os outros. É interessante a gente estar falando de tudo isso aqui,
porque é uma das coisas que mais os jovens, eles estão se esquecendo, né, cara? Acho que a coisa que a gente precisa mais ter a noção de tudo que está acontecendo é: os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, mas a gente quer continuar a viver a vida do nosso próprio jeito. E assim, uma das coisas que mais me deixa entristecido, muito entristecido, é de ver como a nossa geração continua uma geração perdida, continua uma geração ignorante, continua uma geração que é frustrada, e eu entendo por que ela é frustrada, porque os falsos profetas, eles dão motivo para ter uma geração frustrada, para os fariseus dentro da igreja darem motivo para essas pessoas serem frustradas, para tantas coisas ruins acontecerem: estupro, pedofilia, abuso, traição, roubo, furto, engano, falso ensino e tantas coisas terríveis dentro da igreja. E muitas pessoas saem. Eu não estou jogando a culpa só. Eu sei que o desigrejado, ele tem sua culpa. Eu sei que o desviado tem sua culpa. Só que a igreja tem uma responsabilidade muito grande, Caio. E uma das coisas que mais eu percebo, velho, é que, tipo assim, as noivas, as 10 virgens, as 5 prudentes, elas tinham tudo no depósito. Tinham os seus azeites, toda a botija cheia com azeite, tudo certinho. Só que as 5 loucas, elas sabiam onde tinha, elas tinham dinheiro, porque as noivas prudentes, elas falavam bem assim pra ela: ó, vá comprar. Então, elas tinham dinheiro. Segundo, elas sabiam onde vendia o azeite. E terceiro, elas tinham disponibilidade de ir, porque elas não tinham ido esse tempo inteiro. Então, qual é a rema que a gente tem, assim, para que a gente entenda isso de uma maneira bem prática? As noivas prudentes, elas têm tudo na sua frente. Tem uma palavra pura, tem bons ensinos, tem bons profetas. O corpo de Cristo está unido, tem irmãos que podem trabalhar ali para estar envolvido e para estar ajudando, mas as imprudentes, as loucas, as nécias não querem. Então, bicho, o que a gente consegue entender? O Senhor Jesus está voltando, mas mesmo assim a gente é negligente com a volta. É verdade. E a gente fica sem entender porque a gente, como a gente estava falando na célula sábado passado, nós somos o templo. Então o templo, ele é para ser mantido limpo todo dia. Todo dia, porque ele está em constante uso. Tá ligado? O templo está em constante uso. Então ele precisa estar limpo, ele precisa estar adornado, ele precisa estar cheiroso, ele precisa estar arrumado. E nesses tempos, cara, o Rodolfo Abrantes, ele tem uma canção muito importante. Ele diz que o tempo mudou para eu mudar. Então esse tempo, Deus permitiu, cara, a pandemia, justamente para que o homem pudesse ver que ele tá errado, que ele tá distante, que ele precisa voltar mais para perto da palavra, que ele precisa voltar mais para perto das orações, que ele precisa voltar mais para perto de uma vida consagrada, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? Um culto racional. Então é uma das coisas que a gente precisa entender, porque, velho, a gente sempre, eu e o Patrick, a gente sempre conversa sobre escatologia, sobre sinais, sobre profecias, e, cara, a gente tá fazendo a ideia agora do discipulado lá na igreja, discipulado masculino só pros homens, e as meninas estão fazendo só com as meninas, e isso é bem legal. Demais. Mas uma das coisas que a gente precisa entender, cara, a nossa visão nesses tempos está turva. Nossa visão está muito distorcida, a visão do povo está muito distorcida. E o mundo precisa acordar enquanto é tempo, porque Jesus vai voltar e a gente vai ficar assim. Eu sei que são várias visões escatológicas aqui, acho que nem cabe falar sobre isso aqui agora, né? Se você é pré ou se você é pós, mas uma das coisas que a gente tem que ter mais em mente é que Jesus vai voltar. E a gente precisa estar preparado para isso. Sim. A gente precisa. Isso é louco. Ó, Patrick, a palavra que Deus me deu quando a mamãe faleceu, eu perguntei a resposta de Deus. Saca só, isso foi tão assim... Foi através do Instagram que Deus me deu a resposta. Eu tava mexendo nos stories, aí eu vi um story da discípula dela. Ela postou uma foto dela e um versículo. Aí eu nem li o versículo e tal, aí Deus falou assim, volta lá naquele story. Aí eu vi Isaías 57, 1.
perece o justo, e não há quem pense nele. E os piedosos são arrebatados, e não há quem entenda que diante da aflição o justo é recolhido. Nossa. Em outras traduções ele fala assim que não receberão dano da segunda morte. Então às vezes a gente não entende, mas Deus ele está arrebatando seus filhos. Diante da aflição o justo é recolhido. Então eu levo todas essas mortes aí que aconteceu, não vou falar o nome porque agora a liberdade para falar através das redes sociais estão excluindo tudo. E através dessa doença que levou muitas pessoas, eu levo essa palavra que é assim: diante da aflição o justo é recolhido. Então eu levo isso, não vou dizer assim um lado bom, entendeu? Porque é doloroso perder alguém, mas sim para que as pessoas venham se sentir conforto de que Deus ele tá levando essas pessoas para não receber o dano da segunda morte. Porque a gente tem que pensar que essas pessoas elas estão melhor do que a gente. Elas estão no céu. Verdade. Eu tava pensando assim, caraca, eu tô mó triste aqui porque eu tava triste porque minha mãe se foi, mas ela tá muito melhor do que eu lá no céu. Ela tá num lugar que não tem dor, que não tem briga, que não tem discussão, onde não tem doença, entendeu? E ela tá do lado de Deus, Então, esse momento aqui foi pra gente conversar, pra gente bater um papo. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza. E a gente vai voltar a fazer mais, vou chamar eles de novo pra gente conversar, porque a gente pode conversar aqui até de tarde. Mas antes da gente terminar, eu quero responder uma pergunta de uma pessoa. O John vai responder essa daqui. Sério? Que foi? Não, vou responder a pergunta mesmo? Vamos responder. Antes da gente encerrar... As três ou só uma? Não, escolhe uma aí. Tu também tem umas aí, né? Não, vou falar só de uma. Tu fala sobre essa aqui. Sim. Não é necessariamente só um responder. Tá, entendeu? tá bom. Aqui a gente vai falar uma pergunta, quem quiser responder, responde. Beleza. Tá? A primeira pergunta foi do Eliabe. Sim. Eliabe. E é uma pergunta que, mesmo que seja simples, é algo muito importante. Desses um ano pra cá, vamos trazer eu acho que ele quis se referir de pandemia. Vamos dizer, de pandemia pra cá, vocês já pensaram em desistir da presença de Deus, se afastar? Ou se afastaram? Eu me afastei. Eu acho que eu fiquei quase 6 meses em casa, acompanhando as lives, mas chegou um momento que eu comecei a negligenciar a minha leitura bíblica, devocional, oração, aí isso foi me esfriando, aí não podia fazer muita coisa, então fiquei meio que à mercê da minha carne, né, das minhas vontades. Então eu me afastei de Deus, fui dar uma volta, como a gente fala, a gente fala, né? Fui dar uma volta. Então sim, Eliabe, sim. Cara, eu não me afastei, né, mas eu me enfraqueci no meio da caminhada, eu esfriei um pouquinho. Eu digo que teve uma hora que eu fui perdendo as forças e a própria Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Então eu tentei confiar em mim mesmo em alguma fase da vida. Desse tempo de pandemia, eu tentei confiar na minha própria força e confiando na minha própria força eu acabei caindo. Eu acabei me fragilizando, caí em fornicação. Fui, confessei. Repreendido. Confessei o pecado. Fui homem, falar, meu irmão, o boleto é meu, eu vou pagar, a culpa foi minha, dane-se ministério, assim, desculpa a força de expressão, mas eu não quero saber, porque muita gente ficou assim, com a ideia de tipo, mas e o teu ministério? Você não precisa falar isso pra todo mundo, cara. Eu digo uma coisa, principalmente assim, pra mim e pra você, que a gente tá diante das pessoas como líder, e principalmente nas redes sociais. A gente tem uma responsabilidade com o público que a gente fala. Com certeza. Então a pessoa que tem um ministério em público, ela tem que ser transparente. Entendeu? Ela precisa ser transparente com as pessoas que acreditam nela. Então o que eu fiz? Eu fui reunir a rapaziada, reunir a galera que eu discipulei, que eu evangelizei, que eu falei do amor de Deus. Eu falei, galera, caí, confessei, vou sentar no banco. Sentei, fui disciplinado e tô aqui. Não pensei em sair, porque eu tinha certeza que se eu saísse, eu ia morrer.
Ia voltar pro que eu era antes. Nem voltar porque era, é morrer mesmo. Ah, sim. Entendeu? E tipo, morrer sem Cristo, irmão. Enfim. Mas eu não pensei em me afastar, não. Não pensei em me afastar. Eu me senti fraco. Agora, se você pensa em se afastar, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Volte pra Jesus, volte pro seu secreto. Conheça Jesus, porque, enfim, é isso. No meu caso, eu pensei... Foi porque meu ano foi difícil pra caramba, né? Porque foi o ano que eu perdi minha mãe. 2020. E eu pensei muitas vezes, eu acho que até mesmo... Acho que muitos também iam ter a mesma sensação que eu, perder um pai. Tu quase perdeu teu pai, né? Sim. E quase perdi. No caso da minha mãe, ela era uma pessoa que doava a vida pelo reino, né, reino, cara? Entendeu? Ela doava a vida dela pro reino. E pra mim foi algo assim que eu falei assim, na verdade eu pensei, eu não me afastei. Porque eu comecei a lembrar do que ela falava pra mim, do que ela falava bem assim, algo. Independente... Obrigado, motoqueiro. Obrigado de novo. Ela falava bem assim, independente do problema, independente da situação, mesmo que se ela for boa ou ruim, não desista da presença de Deus, porque não vale a pena. Sim, não vale a pena. Não vale a pena. Você prefere estar no mundo se acabando e sabendo que vai pro inferno, ou você prefere ficar com Deus e estar sendo cuidado por Ele? Já parou para pensar nisso? E eu sempre digo nos vídeos que não existe momento, não existe sensação e não existe lugar melhor do que estar na presença de Deus. Verdade, mas e uma das coisas que eu tenho feito muito e que Deus tem me cobrado muito, que é até o que eu vou voltar a fazer na igreja, é reunir com os meninos. Que antes da pandemia eu chamava todos os meninos homens, os jovens homens, vamos dormir na igreja. Só que a gente vai dormir na igreja e nada de celular, a gente vai adorar, a gente vai ler a palavra, a gente vai conversar. E eu tenho visto no tempo que a gente estava fazendo isso, que muitos deles falavam coisa íntima, que tinham medo, que tinham... Sabe quando você erra, mas você tem medo de confessar o seu pecado? Muitos deles... Medo de julgamento. Isso, com medo de ser julgado, de apontar o dedo, não, sei o que, sai da minha igreja e tal. Mas não, eu via que muitos deles, eles se sentiam bem naquele momento para compartilhar aquilo. E saíam de lá transformados pela presença de Deus. Sim. Então vale muito a pena você servir a Jesus, vale muito a pena você adorar o Senhor, vale muito a pena você ler a palavra de Jesus, porque é a palavra do Senhor que alimenta a nossa alma. Amém. É a palavra do Senhor que nos leva para o direcionamento certo, para o caminho certo. É a palavra do Senhor, se você quer que seus sonhos sejam realizados, tá aqui, ó, a palavra do Senhor, Ele vai te direcionar para esse caminho certo. Então, sirva a Jesus, adore ao Senhor, busque a presença dele, porque vale muito a pena. Porque servir ao Senhor tem uma recompensa no final. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E o que é a coroa da vida? É a eternidade no céu com o nosso Deus. Então vale muito a pena você servir ao Senhor, mesmo que seja difícil, porque vai ter dias de tristeza, vai ter dias que vai ser difícil, mas eu sempre digo nos vídeos que quando a gente estiver fraco, quando a gente estiver triste, quando a gente estiver desanimado, que a gente venha correr aos braços de Jesus, que a gente venha correr aos braços de Deus e pedir forças. Porque semana retrasada eu passei 4 dias triste, desanimado mesmo, de querer fazer nada, eu não pegava nem na Bíblia. Até que na quinta-feira, como eu mostrei para os meninos aqui, eu botei um fundo musical, desliguei a luz e eu fiquei. E aquele momento foi o momento mais sincero que eu já tive com Deus na minha vida. Porque a gente tem que lembrar que Deus, Ele nos deu uma autoridade. Ele fala, filhinhos, vocês são fortes e corajosos. Você lembra daquela palavra? Vocês são fortes e corajosos, já venceram o maligno. Quando Ele fala que nós já vencemos o maligno, isso quer dizer que a gente tem autoridade para expulsar todo o mal da nossa vida. Então, quando você estiver desanimado, quando você estiver triste, quando você estiver passando por algum problema, saiba que você não está sozinho, que você tem um Deus que está cada dia mais do teu lado. E eu sempre citei, falando aqui, compartilhando com os meninos aqui, uma das palavras que Deus me deu mês passado, foi mês retrasado, foi de Romanos 8, que nada pode separar o amor que Ele tem por nós. Romanos 8, capítulo 31 ao 39. Se você não leu, lê aí Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Deus, Ele fala que nada pode separar o amor que Ele tem por cada um de nós.
Eu tenho falado nos vídeos que muitas das vezes somos nós que nos separamos dele, mas que a gente venha chegar no nível de dizer que nada pode separar o amor que eu tenho por Jesus. Que a gente venha cada dia mais amar fazer a obra, que a gente venha cada dia mais servir ao Senhor, porque é prazeroso, porque é maravilhoso, porque quando nós servimos ao Senhor, a gente é renovado, a gente sente a verdadeira alegria. Não é a alegria do mundo, mas sim a verdadeira alegria do céu, dos anjos. Amém? Então esse foi o momento de podcast. Olha o aplicativo falando 60 minutos no máximo. Então esse foi o momento de podcast. Eu espero que vocês que estão assistindo a gente tenham gostado. Os meninos também aqui, eu espero que eles tenham gostado. Sobrou pergunta, mas depois a gente faz, tá? A gente vai fazer depois essa pergunta, porque a gente acaba falando muito mais. Mas a gente... Inclusive, bora fazer um vídeo então? Agora? Bora! Essa pergunta. Bora! A gente vai encerrar esse podcast e o próximo vídeo vai ser essa pergunta que ele vai ler aqui, ele vai estar respondendo para vocês através desse vídeo. Através de um vídeo, amém? Então que Deus te abençoe, amém. Deus abençoe a Glória sua a Deus. vida, a vida da Obrigado, sua galera, família. em nome de Jesus. Obrigado, Guzão. É nóis, Obrigado, meu irmão. é nóis. Tamo junto. Patrick, espero que vocês tenham gostado e em breve. Ele fez duas vezes. Tu fez pra ti? Foi pra mim. Não, foi pra mim. Vácuo instantâneo. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo, todos os vídeos. Siga todas as redes sociais que estão aqui. Dá like. Os meninos Abraço, vão estar lá. Caio. Do Vitão, do Caio Patrick. Abraço pro Caio Ronaldo. Mundo é bravo. Deus te abençoe, Deus abençoe É a sua nóis, família. galera. Até o próximo vídeo.